Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. Você acompanha e confere com a gente de segunda a sexta personalidades da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e junto com você debatem e discutem os assuntos que estão sempre na pauta, né, fazem o dia a dia da região metropolitana e do Brasil também. Nessa edição a gente com muito prazer recebe aqui Marcelo Bueno, diretor regional da AGEM, Agência Metropolitana da nossa Baixada Santista. Boa tarde, Marcelo, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos os companheiros da mesa. Prazer muito grande retornar. Muito bem. Conosco também a professora cientista política Olívia Pérez. Tudo bem, Olívia? Prazer ter você de volta. Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E o nosso professor Iberê Cirna, professor de marketing político, completando a nossa mesa nesta edição. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, boa tarde. Um prazer estar na companhia de vocês. Lembrando sempre o telefone para você entrar em contato, participar com a gente aqui no Painel Debates, 3017 9110. Você liga aí, faz a sua pergunta, emite a sua opinião, faz o seu comentário a respeito dos assuntos importantes, os temas que estão sendo colocados aqui nesta edição. A nossa reprise sempre às 8 da noite, também diariamente, né? E às 22 horas o Painel Regional, sempre com entrevistas, né? E convidados especiais que falam sobre a região e sobre o Brasil. Só com relação ao painel regional, uma explicação rápida aqui. Você está acostumado, né, já há 8 anos aproximadamente, com o painel regional no ar, diariamente, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite, aqui pela TV Santa Cecília. Excepcionalmente às quintas-feiras, por motivo do horário político, né, que é apresentado em rede nacional, o programa atrasa sempre um pouquinho, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Mas jamais o painel regional deixou de ir ao ar. Excepcionalmente, esse fato ocorreu ontem, né? Em virtude de um problema técnico aqui na emissora, técnico aqui na casa, o programa do JB se estendeu indevidamente por mais 40 minutos, né? Não permitindo a exibição aqui do nosso painel regional, um fato que não é corriqueiro, não é natural no profissionalismo que rege aqui este profissional e toda a equipe que nos acompanha, a equipe que nos serve. Então fica aqui as nossas desculpas a você que já sabia pelas redes sociais quem seriam os convidados, os assuntos que seriam debatidos, né? E a gente se compromete sempre, pelo menos, a tentar cumprir aquilo que está anunciado nas redes sociais. Quando algum convidado falha, evidentemente que a gente tem que suprir, né? E cobrir essa lacuna com um outro convidado, com outro comentarista, enfim, alguém que está relacionado aqui ao nosso time, seja do painel debate, seja do painel regional. Não foi o que aconteceu ontem, uma falha técnica aqui na emissora, infelizmente o painel regional não pôde ser exibido. Mas hoje à noite, 10 da noite, estaremos no ar novamente, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, normalmente na nossa grade. Você que acompanha a gente diariamente à noite também, às 10 da noite, está sempre atento conosco, é sempre um parceiro nosso, as nossas desculpas por ontem, mas hoje tudo volta ao normal, tá bom? Muito bem, dando sequência aqui, lembrando que você pode participar com a gente também acompanhando o painel debate pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone do painel regional, confere e acompanha o que está sendo discutido, o que está sendo debatido aqui no painel debates. E compartilha conosco através do Facebook, facebook.com/painel regional, também está sendo conversado e discutido aqui no painel debates. E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube, se você perdeu aí algum momento importante, ou se quiser rever o programa, você fica também à vontade com ele disponibilizado lá no YouTube. Meu caro Marcelo Bueno, evidentemente que você representa o governo do estado aqui com a gente, e houve uma decisão recente, né, cerca de 30 dias, do governador do estado, o governador Alckmin, de encerrar, não é, a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que era pilotada por um santista, né, o ex-deputado Edmur Mesquita. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação sobre a atuação da Secretaria, né, o que é que isso representa aí para a gente, não muda nada, as coisas continuam naturais, se for um prejuízo, como é que você avalia isso? Então, isso foi um decreto do governador Geraldo Alckmin, né, até por conta da contenção de despesas que foi aplicada ao Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ela teve um importante papel no desenvolvimento de políticas nas regiões que integram, né, a macrometrópole do Estado de São Paulo. Mas, em termos de trabalho, de execução de trabalhos das agências, não houve perda, não houve qualquer malefício.
A Agência Metropolitana da Baixada Santista, neste caso, que é a agência mais antiga, né, do governo, já tem esse em 2013, completa 15 anos, Iberê. Você que já foi também diretor da agência, ela tem um papel ainda de articulação fundamental para a aplicação dessa legislação e também de ações metropolitanas. Então, de um modo geral, para a agência não houve nenhum tipo de prejuízo. No caso das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ela foi absorvida pela Casa Civil através de uma subsecretaria de assuntos de mesmo teor. E está ligada agora diretamente à Casa Civil. A Casa Civil. Muito bem. Antes da avaliação da Olívia e do Iberê, só um recado aqui da produção da emissora, não é? Excepcionalmente, hoje, quarta-feira, o programa Redação Regional será exibido às 4 da tarde, tá certo? Não perca, portanto, uma entrevista sobre voluntários do NA. Portanto, não foi possível a exibição no seu horário habitual, não é? Agora há pouquinho, antes do painel Debates. Então, excepcionalmente, hoje o programa Redação Regional vai ser exibido às 16 horas, 4 da tarde, daqui a pouquinho. Bom, Olívia, como cientista política, como observador aí do cenário político, o fim dessa secretaria, onde havia essa interligação direta aí, não é, com a AGEM, não é? Bom, é importante ressaltar, então, que o governador Geraldo Alckmin, em junho, ele propôs o fim da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, assim como o corte de 2.000 cargos comissionados e também a união de fundações como SEAD, CEPAM e Fundap no estado de São Paulo. O objetivo dele com essas ações, diz ele, que é economizar em torno de 350 milhões e assim responder às manifestações de junho e também a questão do aumento dos custos de transporte com a redução da tarifa. No primeiro momento parece ótimo, que é mais ou menos o que as manifestações queriam, né? Mais transparência, controle de gastos, e ele respondeu dessa forma, dando fim a uma secretaria, que é uma coisa que a gente até esperava da Dilma. O que é de se ressaltar é que com o fim da secretaria ele tira alguém do PSDB, né? Ou seja, ele não perde muitos aliados, já que a secretaria é uma forma de acomodar aliados no governo, e esses 2.000 cargos comissionados que ele tira são cargos que já estavam vagos. Então, sem dúvida, são ações que respondem às manifestações, mas não respondem tanto quanto a gente gostaria. E aí, Iberê, qual é a avaliação? Perde a região metropolitana, perde a AGEM, perde o Estado, enfim, não muda muita coisa? Não, eu particularmente, eu acho que essa secretaria, até nós conversávamos antes, ela já existiu em outros governos, né? Essa secretaria era uma secretaria meio. Na verdade, ela faz a interface de todas as necessidades da região metropolitana, das regiões metropolitanas, com as diferentes secretarias tentando alavancar aí os projetos desenvolvidos. Então não vejo nenhum, como bem disse o Marcelo, não vejo nenhum prejuízo às agências metropolitanas. As regiões metropolitanas acabam agora tendo lá, como tinha antigamente antes da secretaria, buscando pela Casa Civil ou diretamente na secretaria, negociando, né, fazendo essa interface dos municípios com a Secretaria de Estado. Porém, eu tenho assim, eu acho que eu não gostei, não pelo fato da secretaria, mas eu não gostei muito da resposta, de isto ser uma resposta às manifestações de rua. Eu acho que poderia ter feito outras, tomado outras atitudes que responderiam muito mais, né? Não simplesmente o corte, a fusão de fundações, o término de uma secretaria. Eu acho que foi muito pouco para aquilo que a rua gritou. É a minha argumento, a minha visão. Eu imagino que esperava até do governo uma reformulação na área educacional, na área da saúde, na área da habitação, quer dizer, alguma coisa com um pouco mais de contundência. Lógico que não é fácil, o Marcelo sabe melhor do que ninguém, que foi um brilhante deputado, sabe disso, não se fabrica de uma hora para outra, né? Um projeto, dinheiro não está, o orçamento já está sendo desenvolvido. Então, mas eu esperava um pouquinho mais do governo do Estado, no sentido de dar resposta, né? Principalmente a uma área que me parece crítica, e aí, ou encomendado ou não, ou manipulado ou não, que é a área da segurança. Então nós tivemos uma coisa tímida, que foi lá aquele abono aos policiais de R$10.000, quer dizer, alguma coisa. Eu achei que o Estado poderia ter sido um pouquinho mais incisivo nas respostas dadas pela população. Esta é a minha visão. Acho que a região metropolitana
tem prejuízo absolutamente nenhum, né? Porque continua, entre aspas, essa secretaria com essa subsecretaria, essa estrutura na Casa Civil, que, por sinal, é tocada hoje pelo antigo secretário, que é o Edson Aparecido. Exatamente. Né? Então, era o antigo secretário das regiões metropolitanas, de desenvolvimento metropolitano. Hoje está na Casa Civil, é um homem que se assenhorou de todas as agências. Quando assumiu a secretaria, eu cheguei a estar com ele, inclusive E hoje, estando na Casa Civil, ele puxa para ele também isso. Ele tem muita competência para isso. Então, se você tirar o fato da secretaria dar prejuízo, absolutamente nenhum. Porém, na minha visão, é muito tímida, né, esta ação do governador. Poderia ser um pouco mais contundente. Se o Marcelo quer completar alguma coisa? Eu só queria fazer mais uma observação. Assim, você primeiro tem que cortar gastos, né? Essa foi a proposta do governador. Inclusive, nós, como autarquia, todas as demais que formam o governo, elas receberam também o decreto que nos obrigava a cortar até 10% do nosso custeio, né? Então, assim, o governador ele enfatizou isso para nós, de que investimentos não seriam cortados. Tá? Os investimentos continuariam, porém, o custeio da máquina ele deveria ser diminuído, né, reduzido, para que a eficiência da máquina estatal ela continuasse sendo positiva. Quanto à questão da segurança, né, nós temos aí uma ação importante, né? Nós sabemos que a segurança também a política de segurança é uma questão delicada. A cada peça que você mexe, você acaba também, isso acaba refletindo em todo o tabuleiro, né, em toda a estratégia de segurança pública do Estado de São Paulo. Mas olha só, agora no mês de setembro, nós vamos instalar a primeira reunião do GAMESP. O GAMESP que foi instituído no mês de julho, é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a então Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, com a agência, né, a agência como secretaria executiva e a Emplasa como a nossa assistente técnica para desenvolver projetos na área de vídeo monitoramento da região, que é um passo importante, é um pleito da região já muito, muito antigo, né? Cada município hoje tem o seu aspecto particular, né, local de monitoramento da segurança, e agora o GAMESP, juntamente com a AGEM, vai, através de um projeto, né, de um estudo de implantação desse sistema, integrar todos eles para monitoramento da região. Perfeito, muito bem. Marcelo Bueno, que responde pela AGEM, Agência Metropolitana, você sabe, está acompanhando aqui, evidentemente mantém o contato diário aí com todas as principais autoridades, prefeitos, deputados, enfim, né? E tem sempre muita reclamação, muita exigência, não existe corte de investimento, essa coisa toda. E a gente frequentemente tem aqui a participação do Rodolfo Amaral, que cobra insistentemente do Estado mais investimentos proporcionais ao número de habitantes que nós temos, né, ao PIB da região metropolitana, e há uma defasagem grande que a gente percebe com relação aos investimentos do Estado na área da saúde, principalmente, que a demanda é gigantesca, né? A saúde é aquele eterno saco sem fundo. Essa é a grande dificuldade, a grande demanda, a grande reclamação aí das autoridades com relação ao governo do Estado aqui na região? Não só do governo do Estado, né, Boturão? Acho que de uma maneira geral, né? O Estado também depende da questão federal, do tabelamento do SUS, né? Você tenta aplicar políticas exclusivas, pontuais para a saúde, mas o investimento ele é de médio a longo prazo. Você não consegue apenas, com construção de hospitais, solucionar o problema. O problema está além disso, está no custeio, está na formação de profissionais, está na questão dos médicos também. Então você tem uma série de ações que precisam ser implementadas de maneira planejada, ordenada, para depois solucionar o problema. Nós tivemos uma outra grande conquista, que é a volta da central de vagas, que também é um pleito, se não me engano, 3 anos atrás, ou quase disso, ela foi extinta, voltou agora, através de uma ação da nossa região aqui, através de um grupo de trabalho que é coordenado pelo Dr. Davi Wippe, que brigou por isso, lutou por isso, e a central de vagas voltou, que está sendo implementada de maneira experimental, mas já está funcionando. Então, são ações que o governo tem feito, investimentos pesados na área para solucionar. Não sei se de uma vez por todas, porque saúde é saúde. Hoje,
é uma coisa crescente, né? É uma área crescente, que precisa ter um cuidado especial. Mas os investimentos estão sendo feitos. Pois não, Olívia. Antes das manifestações de junho, a gente conversava um pouco sobre o problema de cada governo e eu acho que era consenso que o problema do governo estadual era a segurança. Era isso que a gente batia na tecla, que o grande problema do Alckmin era os altos índices de roubo, latrocínio, homicídio. E ele veio com uma resposta que foi a criação da GAMESP, né? Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégico da Região. Depois das manifestações de junho, eu acho que o calcanhar de Aquiles dele se tornou a falta de transparência, do controle dos gastos públicos, que ele veio com essa medida que foi a diminuição de secretaria, o corte de cargos comissionados, a unificação de fundações. Acho que o que falta é a gente sentir esses resultados no nosso dia a dia, sentir que a segurança melhorou, sentir que os serviços públicos estão melhor gerenciados, né? A gente está sendo melhor atendido e cobrando-se menos impostos. Agora, a reviravolta dessa questão foi o escândalo do cartel aí das concessionárias da Siemens, do metrô em São Paulo, porque se a gente estava exigindo mais transparência e governo do poder público, e eu acho até que o governo Alckmin foi um dos que tentou responder de melhor forma, o que deveria ter sido respondido da mesma forma pela Dilma, com corte de ministérios e corte de cargos comissionados, acho até que ele teve uma boa resposta, mas essa resposta dele parece que ficou apagada agora com esse escândalo do cartel. Você acha, Marcelo? Não diria apagado, né, Olívia? Eu acho que o governador ele deu uma resposta contundente, né? Processar uma empresa como a Siemens não é um fato muito comum. Mas né? os caras confessaram que faziam parte do cartel? Então, mas aí agora o governo ele tem que fazer o seu papel. O governador Geraldo Alckmin sempre deixou claro, assim posso dizer, que ele é contra esse tipo de lesão ao Estado. Ele sempre buscou isso. E por que não fazer uma coisa clássica que a Dilma fazia, né? Mandar embora quem está envolvido, né? Todo mas mundo tem que que está lá apurar, envolvido... Ele está apurando isso. Todo o governo agora, o governo é o maior interessado em solucionar isso. Então, e o processo vai ser iniciado através daqueles que delataram isso, todo o esquema. Agora, quando você já pede para ser ouvido de uma maneira privilegiada, você tem um foro privilegiado na distribuição de informações, você já está assumindo uma culpa. E o Estado vai atrás dela e de quem formou o cartel. Isso já é um grande passo para o governo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais claros e límpidos, se assim posso dizer, na questão de buscar soluções e apresentar à população clareza nas suas ações. Eu não estou nem julgando aqui se foram culpados, se não foram, se receberam propina ou não. A questão é a resposta que ele tinha dado para a transparência e maior controle de poder do gasto público, agora vem uma reviravolta que joga a popularidade dele lá embaixo novamente. Cabe a ele dar a melhor resposta para essa questão. Mas o governo, e principalmente ele, Olívia, ele vai dar, a população confia no governador. Você olha, você vê isso na rua. O governo ele tem uma clareza, uma cara limpa por conta daquele que o conduz. E o governador tem esse papel. Ele não faz nada que não seja de bem para a sua região, para a nossa população. E a resposta veio imediata, veio de maneira clara e imediata. Olha, vai ser apurado, a justiça não permitiu o acesso do governo do Estado ao processo, às investigações, isso já também... permitiu agora uma parte, mas né? Através de uma ação, de uma liminar, através de uma ação da própria justiça. Né? O governo do Estado conseguiu o direito de analisar o processo na própria justiça. Concedido isso, agora o Estado vai apurar e vai processar quem de direito. Pois não, Iberê. Eu de tudo isso que a gente está falando aí, o que eu lamento é que nós antecipamos o processo eleitoral. Essa é a verdade. Antecipamos e estamos propondo à sociedade brasileira que vote no menos ruim. Eu não me conformo com isso. Esta coisa me deixa um pouco assustado, porque nós estamos trocando erro por erro. Então, foi lá o escândalo do mensalão, né? Manchou lá o partido, o governo todo, e vai preso, e agora não vai mais preso, e o Supremo, aquela ladainha toda que, no meu ponto de vista, acaba dando em pizza, e aí não podia ficar por baixo, aí vão arrumar qualquer coisa. Então, o que nós estamos oferecendo ao povo brasileiro é assim, você vai ter uma eleição em 2014, escolha o menos ruim. Gente, isso é surrealista isso. Não dá para entender política dessa forma. Então, eu quero tirar fora, eu não estou aqui, é lógico que quem está envolvido, citado
nos supostos escândalos, lógico que se ofende, magoa, vai manchar a vida política de uma série de pessoas. Mas eu pergunto assim, eu quero ficar mais com o pé no chão. Efetivamente, vamos esquecer o metrô, o mensalão, efetivamente o que é que o governante está fazendo para o povo brasileiro. Sem ser vir escândalo, o outro que roubou, o outro que pegou a propina, o outro que vai preso. É só isso que o povo brasileiro tem assistido ao longo dos anos. Então parece que, de alguma forma, é um troco eleitoral, eu entendo isso, até porque se você for buscar lá o CAD presidido, que é o Conselho de Administração, é presidido pelo sobrinho de Gilberto Carvalho, entendeu? Que é um dos envolvidos, um dos grandes cabeças do PT no governo federal. Disse o secretário Zé Aníbal aqui na semana passada que o cara é tomado por petista. Então, não, mas também, então percebam que nós estamos antecipando essa discussão eleitoral, mas só que nós estamos antecipando para baixo, nós não estamos crescendo o nível dessa disputa. Nós estamos dizendo ao contrário. Olha, você vai ter em 2014 uma eleição, vê o que rouba menos, vê aquele que é... Vê onde tem menos escândalo. O que tem menos escândalo, vota nesse. Gente, isto é um absurdo para o povo brasileiro. Por isso que eu não entro no mérito nem de mensalão, nem de trenzão, nada disso me preocupa. Me preocupa efetivamente o seguinte, fala-se muito, e o que efetivamente está sendo feito. Isso eu estava perguntando para o Marcelo do governador. Por que eu acho tímido? Porque efetivamente eu não vi absolutamente nada. Não é crítica ao governador, não vi ao governador, a nenhum dos governadores, nem ao governo federal. Nós estamos vivendo num mundo de falatório. Então fala, é projeto, é processo, é comissão, e agora vai. Me perdoem, com a minha idade não dá mais para a gente ficar esperando. Eu não vi nenhuma mudança radical em lugar nenhum. Diminui uma secretaria, o PMDB está pedindo para fechar 17 ministérios. PMDB, que é base aliada você entendeu? Fechar 17 ministérios. Isto vai para a imprensa, ganha notoriedade. O que eles deixaram criar, então? Eu 17. Vou perguntar o seguinte, a saúde continua morrendo na maca no corredor. A escola continua sem nenhum investimento, o professor marginalizado. E a segurança, continuamos nós trancados em casa, rezando um Pai Nosso todo dia que sai de casa, porque não sabe se volta. Efetivamente, o que é que nós vimos? É isso que eu estou, não sei se sendo chato, mas eu não aguento mais ficar discutindo, olha, ele é pior do que eu. Mas ele roubou mais. Não é isso que nós temos que oferecer para o povo brasileiro. Desculpa, mas eu acho que não é por aí. Deixa eu sair para o nosso primeiro intervalo, sempre antes passando para você uma informação importante da Prefeitura de Santos com relação ao orçamento participativo, já que em tempo de nova gestão, a Prefeitura, essa administração, decidiu retomar o orçamento participativo, que é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades para os seus bairros. Este ano, a população poderá participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014. Em 5 audiências, já foram 3, restam apenas 2 audiências em várias regiões da cidade. No Brasil, você sabe, o orçamento público é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. O sistema orçamentário realmente é complexo, mas o munícipe vai ter a facilidade de compreender e poder participar ativamente da sua elaboração. Com esse objetivo é que a Prefeitura produziu a Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Amanhã, dia 15, acontece a 4ª reunião do orçamento participativo, reunião envolvendo os morros aqui da cidade, lá na Escola de Samba Unidos dos Morros, que fica na Avenida Antônio Manuel de Carvalho, lá na Lagoa da Nova Sintra, sempre às 19 horas. Intervalo agora, voltamos já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros. Com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos.
Ville de France, mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, voltamos com o nosso painel Debates. Nesta edição, com prazer, recebendo Marcelo Bueno, diretor regional da Agência Metropolitana aqui da Baixada Santista, a AGEM. Também conosco Olívia Pérez, professora, cientista política, e o nosso Iberecino, também professor de marketing político. 3017-9110, está aí o telefone à sua disposição. Ligue e participe com a gente, ou então participe e colabore conosco também, mantenha contato com a gente. Compartilhe conosco pelas redes sociais, se fica sempre à vontade com o nosso espaço sempre democrático do painel Debates. Bom, questão da mobilidade urbana, Marcelo Bueno, é um drama danado aqui na região metropolitana, dificuldade terrível, vem aí a safra, os caminhões tomam conta das nossas rodovias travam, o sistema de imigrantes fica praticamente impossível de se trafegar por ele, as pessoas perdem compromisso, é uma reclamação constante aí. E obras que estão aí planejadas aí. Como é que vão essas conversas? Como é que vão aí os cronogramas? Bom, desde o início do ano, né? Então, desde o início do ano, nós estamos em intensas reuniões, em grupos de trabalho, principalmente com as prefeituras envolvidas nesse drama local. Já é uma questão diária para todos nós, eu também me incluo nisso como cidadão. A questão da mobilidade urbana, ela tem que ser vista como plano de governo, não apenas de partidos, tá? E o governo do Estado está preocupado com isso, ele tem procurado fazer dentro da sua parte, da sua obrigação, dar esses instrumentos para que a mobilidade dentro da nossa região ela se aprimore, né? Claro que nós temos o porto, já um assunto já debatido, até de maneira intensa, né? Já todos falam sobre as condições do porto, mas esquecem da origem, né? Hoje o que o Brasil precisa é de um plano de logística integrada. É isso que o Brasil precisa, não apenas só de rodovias e estacionamento de caminhões. A região ela acaba absorvendo essa defasagem que as origens têm. Mato Grosso, por exemplo, onde estão os silos, onde estão os complexos de armazenagem desses grãos, que até agora nós passamos por um período de safra, estamos na suposta safrinha e vamos retornar a uma safra grande.
né? A Codesp também tem o seu papel, ela tem procurado se modernizar dentro do possível, né? Também tenho acompanhado as ações deles. E dentro da AGEM, as discussões são intensas. Inclusive, o nosso plano de desenvolvimento estratégico, um dos eixos de estudo para apresentar uma cartilha de investimentos é mobilidade urbana. Então, discussões, ideias, proposições, elas estão pautadas desde sempre. Porém, chegamos na hora agora de implementar aquilo que foi estudado até então. Isso não é uma tarefa muito fácil nos dias de hoje. Obra você faz com tempo. E hoje tempo e dinheiro. E hoje o tempo é o nosso maior gargalo. Bom, a respeito da imobilidade urbana, que eu já chamo de dessa sonhada mobilidade urbana, acho que faz tempo que a gente está apontando erros e soluções e já tem estudos, e as pessoas já sabem que a solução é não investir em carro, em rodovia, é ampliar a malha ferroviária, né? Ampliar a armazenagem também, lugar para armazenar a produção, é um melhor escoamento da produção do centro-oeste para diversos portos no Brasil que ficam até mais perto das regiões que produzem, né? Então a gente já está falando há muito tempo de quais as possíveis soluções. Quando você me falou que parece que o problema, que a solução seria um plano de governo nesse sentido, eu acho que o Brasil teria que assumir isso como uma responsabilidade de todos os entes, né? Da federação, do estado e do município. Parar de ficar jogando um pouco para lá e um pouco para lá e assumir isso como meta, como prioridade e dar sim prioridade ao que a gente precisa. Não a trem-bala, obras faraônicas que não vão ajudar muito. As grandes dificuldades que a gente vivencia, e uma das dificuldades de Santos é o problema da imobilidade urbana. No fundo, é uma tragédia anunciada, né, Marcelo? Isso aí nós já sabemos. Isso nós já tínhamos previsto. Há muito tempo. Marcelo vai acompanhou isso como deputado, quando nós falamos da imigrante. E ficava aquela preocupação. As obras necessárias da imigrante e prometidas da imigrante, que é aquele final, que de 4 pistas você passa para uma, um semáforo em rodovia, quer dizer, essa coisa toda é uma tragédia anunciada, porque nós falamos e ficamos nisso até não sei quando. Aí você diz assim, o que a Olívia disse é o ponto central. Enquanto o Brasil, não importa, não adianta aquilo que é responsabilidade federal, ficar jogando para o Estado joga para o federal e sobra no município e sobra na sua casa, aí na porta da sua casa o caminhão. Essa é a verdade. Quem não consegue hoje ir daqui para Cubatão somos nós. Agora, o problema está onde? Está no sucateamento das ferrovias, está na responsabilidade que foi passada para os estados. Se você pensar, o estado de São Paulo tem belíssimas estradas. Aí ele diz assim, você cobra pedágio caro, é caro, mas as estradas são boas. Pior quando você cobra o pedágio barato, você cobrou o pedágio pelo buraco, né? Porque só tem buraco. Ah, não, o pedágio lá em não sei aonde é R$3, mas vai andar naquela estrada. Aí você precisa, melhor comprar um cavalo, entendeu? Agora aqui não, né? Então, machuca, eu não sei porque não se pensa no Brasil um projeto. Aí você diz assim, a Codesp ali é o porto legal, né? A área federal. Aí quando você diz assim, um município proíbe, como tivemos da Márcia Rosa, infelizmente, uma atitude até impensada, que depois ela voltou atrás, de proibir o estacionamento de caminhões. Isto não é novidade. O que fica preocupante, e aí eu quero ressaltar, viu, Marcelo, até para não achar, eu sei o esforço que o Marcelo desenvolve na AGEM, eu sei que a Agência Metropolitana acelerou nesses últimos tempos uma série de estudos para desenvolver os planos metropolitanos, está aí constantes reuniões, ele está trabalhando. Mas eu pergunto, dali para frente, eu vou no Estado, e aí nós voltamos àquela história, nós estamos numa federação, que não é federação, porque o governador não tem dinheiro, ele precisa ir a Brasília, que é o único que tem uma maquininha, ele roda lá e faz dinheiro. Chama o Manteiga e coisa, agora não, põe dólar, então ele roda lá e no fim dá certo. O Estado vai com o chapéu na mão. Às vezes não dá muito certo isso, não. O município vai com o chapéu na mão no Estado. Então é uma sequência de pedintes, porque não se executa
o direito da federação. Se o Estado tivesse a autonomia de uma federação, eu garanto para você que nós não teríamos esse problema que temos hoje aqui em Cubatão. Mas aí nós entramos num embate político, administrativo, Pacto não para, da coisa quebra do pacto. Quebra do Inclusive o Rio Grande do Sul está bem mais na frente, né, nessa luta pela independência. Bom, né? o Rio Grande do Sul, se pudesse, já tinha sido. É o país de pirataria. Eu tive o coitado do rapaz, até porque a Constituição é proibido. Mas ele queria montar lá o país de Piratininga, né? Que unificava os 3 estados ali. Olha, eu vou te falar, eu morei lá durante 9 meses, né, em Porto Alegre, e eu vou dizer uma coisa para vocês, lá eles se intitulam um país. Gaúchos. Sem dúvida. Os gaúchos, paulistas lá, você é paulista? Sei. Eles gostam muito de mineiro e de carioca. Não, gostam muito de carioca. Parece que eles têm algumas desavenças com mineiros, agora com o paulista, te contar. Eu e o Iberê, a gente vem falando faz tempo aqui que a gente teria que pensar assim, em discussões políticas mais amplas, né, em reformas políticas mais amplas, para coibir esses problemas que acabam prejudicando o cidadão enquanto pessoa física, né, individual. E uma das coisas que a gente já vem falando é que há um problema aí na federação, que na verdade, teoricamente é uma federação, mas na prática o grande poder está no governo federal. E aí você tem um problema que é o voto império disfarçado. Um império disfarçado. Império disfarçado. A coroa Parece recebe que todos os nos moldes tributos. dos Estados Unidos, mas não é bem assim. E aí você tem um problema do voto da população também, que vota em pessoas, não em partidos. Aí elege um partido no município, que é um partido opositor ao partido do Estado, que é um partido contrário ao partido do governo federal. E aí eles entram numa briga política, de fato, de não dar recurso para aquela pessoa que é seu oponente, para não dar os louros da grande obra para o oponente. Então, além de sim ter que se rever esse pacto federativo, teria que haver um maior esclarecimento no sentido de que quando você vota em pessoas, você está votando também em partidos que têm seus oponentes e que vão aí brigar pela disputa de recursos. Só para complementar, para mim parece um absurdo logístico o governo federal ter programas destinados aos municípios. Para mim é um absurdo, porque ele pula um ente fundamental que é o Estado. Então, eu faço política com o dinheiro da União, porque eu vou direto lá naquele município pequenininho, olha, tem aqui o PAC não sei do quê. Eu vou direto, o Estado fica à margem desse processo. E ele escolhe o município que ele vai fazer, ele vai né? fazer. O município que a Dilma, então, quando ela está com baixa popularidade, como está no caso de São Bernardo, ela vai lá anunciar investimento. Como o PT do Haddad é do mesmo partido, ela vai lá anunciar investimento. E os governos do PSDB, infelizmente, eles perdem nessa conta. Olha, a gente falou agora há pouco a questão da segurança pública no bloco anterior, né? E o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, deu uma entrevista exclusiva a um dos principais jornais aqui, o Jornal Tribuna, né? Não há por que negar isso, e se colocou contrário à polêmica saída temporária de presos nas famosas datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, Ano Novo, essa coisa toda. É um benefício previsto na lei das execuções penais, né? Concedido a detentos que estão em regime semiaberto, né? Ele disse que é a favor de uma mudança nessa situação toda e que não seria acabar com a saída temporária, mas torná-la mais restritiva, inclusive para facilitar o controle, porque há um elevado número de saídas no mesmo dia e no mesmo período, isso torna muito vulnerável o sistema de segurança pública. A verdade é a seguinte, toda vez que a gente tem alguma data e que se coloca em prática essa coisa da saída temporária, é uma imensidão, um percentual enorme de presos, de detentos, de gente que está cumprindo pena, que não retornam, né? Ficam espalhados aí e cometendo crimes, né? Mas a liberação é feita por força de lei, né? Infelizmente, tem que se mudar a legislação para depois você implementar novas ações. Enquanto a lei estiver assim, cumpre-se a lei. Mas já aparece a Associação dos Presidiários Triste e vai defender o direito dele da Constituição. Eu dou até uma sugestão. Quem quer passar o dia dos pais, vai o pai lá na prisão visitar o filho, é mais bonito. Mas entidade, eu já Entendeu? vou defender aqui o direito dos presos, porque a ideia de saída temporária em datas festivas é uma ideia que pressupõe a ressocialização do preso, que é o grande objetivo do sistema, de quem está preso do sistema carcerário, é ressocializar ele novamente. Né? Sim. Se você só deixa a pessoa sem contato nenhum com a sociedade, com as pessoas que estão em volta dela durante anos, essa pessoa, quando volta, ela volta muito mais deslocada.
Obviamente que tem algumas ações que têm um projeto pedagógico bacana por trás e que dão certo, outras ações que não dão certo. As que não dão certo têm que ser repensadas, mas elas têm que ser repensadas sem radicalismo. Então, porque para muitos funciona a ressocialização, só que a imprensa só noticia realmente aqueles que saem e que cometem outros crimes. Então, você poderia citar, até porque eu desconheço, algum projeto que tenha dado um bom resultado? Eu desconheço. Algum projeto na área de segurança? De ressocialização, muito bonito no papel, que acho que é o objetivo de todo mundo. Tem muitos projetos, por exemplo, eu já vi no Rio Grande do Sul, que firmam parcerias com empresas privadas para colocar o ex-presidiário de volta no mercado de trabalho e que dá super certo. Sem dúvida. Depois, ela fica devendo depois quantos foram empregados por esse sistema. Eu gostaria. Porque todo mundo é sério que nós temos. É um drama realmente nós temos. Então, mas aí assim, Edgar. Se o sujeito não for reaproveitado pela sociedade, ele volta a ser bandido. Então ele volta a ser bandido, volta a ser morrendo aí nesse que não tiroteio com o polícia, qualquer coisa assim, né? E se ele perde muito contato com quem está fora, né? Ele perde realmente a realidade de quem está fora, perde a referência cultura de quem está fora, perde a referência. Agora, se ele terceirizar para o Comando Vermelho, para o PCC, dá certo, viu? Pode ter certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente está em cima do segundo intervalo, segundo break. Vamos para o intervalinho, então já retomamos o nosso painel debates. Instantes. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. A gente está de volta com o painel Debates. Você está acompanhando aqui a participação sempre importante do nosso Marcelo Bueno. Marcelo Bueno, que hoje representa a Agência Metropolitana e que é o diretor regional. Nosso Iberecida lá na ponta é a Olívia Pérez, professora Olívia, cientista política aqui com a gente também. Pastor Papilon, para emendar a questão da segurança pública, diz assim, por que quando a rota faz a segurança, o respeito da marginalidade é muito grande? Bom, é a presença física, não é? Da polícia, acho que sempre inibe um pouco mais, né? Sim, a rota é uma polícia especializada, né? Então, claro, você tem uma estrutura diferente, você tem ações diferentes, mais intensivas, e até fica mais, dá mais medo, entre aspas, para o bandido agir.
circunstâncias dessas. Rondas ostensivas Tobias Aguiar. Acho que é isso, né? O comentário. A presença física da polícia inibe a rota aqui está como os carabinieri na Itália. Eles andam em dupla e lá a brincadeira é que um sabe ler, o outro não sabe escrever. Entendeu? Então eles andam sempre em dupla. Eu acho que acontece aqui com a rota. A rota tem lá uma atividade muito mais especializada nesse combate. Obviamente não é, eu já aprendi isso com o saudoso Paco, fotógrafo, não se doma um touro tocando violino. Então a rota vai por esse lado. Agora, se justifica a agressividade? Não, ninguém está aqui defendendo a agressividade. Mas eles têm, em determinado momento, que ser um pouco mais rude mesmo. E falar em rude, a gente lembra da Rude, né? Que era uma polícia do famigerado delegado Fleury, aquela coisa toda. Então, isso não é do meu tempo. Nem do meu, eu só li pelos jornais. Mas, de qualquer jeito, é assim, a rota cumpre um papel. E eu acho que este medo da rota, né, que a gente vê pelos noticiários e tal, é porque eles são muito mais incisivos na solução do problema do que o outro que fica naquele meio termo, entendeu? Ele não sabe se ele atende e faz um parto, ele não pode nem socorrer o amigo agora, porque é outra coisa polêmica, né? Então, a rota não, a rota para esquivar e vai para resolver de uma vez. Não, o problema, eu acho, é quando os policiais eles passam a ser os bandidos da equação aos olhos da população e não Sem os dúvida. Mocinhos. Todos deveriam ser. Acho que a presença de policial, sem dúvida, diminui criminalidade. A gente estava conversando com o secretário de Segurança Pública, o Sérgio Delbel, a respeito da atividade delegada, e eu apresentei dados de que em São Paulo, aonde os policiais que fazem parte desse programa da atividade delegada estão presentes, diminui em 60% o índice de violência naquela região, porque só a presença dele já coíbe atos infracionais. Muito bem. Ontem no Senado, diz o Adel, que ouviu Marcelo Couto falando para que um governo que gasta 1,5 bilhão em propaganda. Iberê, esse dinheiro não poderia ser destinado para outra finalidade, se é obrigação deles trabalhar? É a obrigação deles trabalhar, como de todos nós, é claro. Né? Diga, Iberê. Não é só esse, não. Tem o dinheiro da Copa, e aí vai longe. Tem muitos bilhões no Brasil que ninguém sabe onde está. Esta é a indignação do povo brasileiro. Quer dizer, você tem a propaganda, ela se faz necessária porque ela propaga ideias, né? Ela tem que levar a apresentação dos seus atos para a população. Muito bem. Existe um exagero? Existe. Eu acho que essa coisa tem que ser revista. Nós tivemos aí números onde se gastou mais em propaganda do que em saúde, no investimento. Me parece que de 14 bilhões para 19 bilhões em propaganda e 14 para a saúde. Então esta coisa tem que ser revista, sim. Eu acho que é cacarejar muito para pouco ovo. Bom, o maior cientista político, né, o pai da ciência política, o Max Weber, né, alemão, ele diz que o objetivo da política é permanecer na política. Sim. Ora as bolas, como é que a gente permanece na política? Ganhando voto, e você tem um grande problema no Brasil, que é o fato de que as pessoas votam e quem ganha gasta muito dinheiro com campanhas milionárias. Aí você acaba atrelando, né, o poder econômico e o poder político. Uma das propostas da reforma política, com voto distrital, por exemplo, era reduzir o número de candidatos e reduzir os gastos com a propaganda política. Nós estamos mais por Goebbels do que por Weber, infelizmente. Né? Muito bem. Uriel Vilas Boas está do outro lado da telinha hoje, faz a pergunta, diz ele, sem nenhuma conotação político-partidária. O Geraldo Alckmin informar que vai processar a Siemens por questões relativas aos anos 98 a 2007 não pode ser caracterizado incompetência por não controlar os gastos públicos? Como vocês veem isso? E aí, Marcelo, o que você acha? Eu acho que ele está dentro do papel dele de governante. Né? Ele tem que apurar. Né? Independente se na época ele era ou não governador do Estado. Né? O governador Geraldo Alckmin ele está no papel dele de apurar o que houve, se houve a formação de cartel, isso já praticamente já está comprovado, e se houve dano aos cofres públicos. Comprovado que houve dano, o ressarcimento. Isso aí é uma conta matemática simples de fácil resolver. Se gastou 5, se tinha que gastar 5, gastou-se 10, vai devolver 5. Tem um processo contra uma das delatoras
do esquema, justamente para você recuperar o dinheiro indevidamente gasto. Por falar em governador Geraldo Alckmin, né, a gente vem acompanhando aí o sobe e desce das pesquisas de intenção de voto, das avaliações de governo, governo federal. A presidenta Dilma Rousseff, depois das manifestações, simplesmente desabou, né, ladeira abaixo, as intenções de voto na avaliação do seu governo e agora recuperou aí alguns pontos importantes, 5, 6, 7 pontos importantes. Com relação ao governador Alckmin, ele aparece nas últimas pesquisas, últimos levantamentos do Ibope, né, Olívia, com na faixa de 26%, é isso? De intenção de voto, né? Seria? Não, eu tenho uma pesquisa aqui que avalia se o governo dele bom ou não. Então, 26 pessoas aprovam, 26% das pessoas aprovam o governo dele e 26 pessoas reprovam, mas tem índices mais assustadores, como o fato de 59% das pessoas dizerem que não confiam no governo dele, né? 51% desaprovarem o modo como ele governa, e essa última pesquisa mostra que ele já caiu em 14 pontos a aprovação em relação à pesquisa anterior em junho. Obviamente, todos os políticos eles tiveram uma queda de popularidade depois das manifestações de junho. E é o que eu tinha falado no primeiro bloco. Acho que o Alckmin teria respondido não de forma adequada, muito aquém do que a gente desejava, mas teria dado alguma resposta a essas manifestações. Creio que agora, depois do escândalo dos cartéis, a popularidade dele volte a cair mais ainda. E só complementando o fato dele falar que vai investigar os cartéis, né, para ver se houve combinação ou não, já se sabe que houve combinação. Eu esperava outra resposta dele, porque a gente sabe que tem problema em licitação, não só essa. De todo tipo de licitação, há problema das pessoas combinarem o preço antes, né, entre elas. Mas ele investigar se houve essa combinação ou não, aí eu esperava um pouco mais. Porque que houve, houve. Mas as ações elas vão ser feitas, Olívia. Eu não tenho muita coisa para fugir do assunto, não tenho como te dar mais argumentos em relação a um assunto saturado, né? Quando você fala de queda de aprovação, claro, você mesmo já mencionou que isso não aconteceu só com ele, aconteceu com todo mundo, inclusive com a presidente da República. Né? Agora, de todos que estão governando, ele sempre se mostrou a pessoa mais preocupada com os gastos públicos. Isso daí, o governador Geraldo Alckmin, ao longo da sua carreira política, sempre procurou tratar a questão pública com seriedade. A Dilma cresceu um pouquinho nas últimas eleições, nas últimas pesquisas, a popularidade dela, né? Eu acho que de 30% foi para 36%, 35, uma 36, coisa assim. Né? Eu vou me valer de ser... fui até o ano passado como professor titular de pesquisa, espera um pouquinho. O que nós estamos passando aí, eu acho que não dá para se levar muito em conta. Porque nós temos nesse meio um processo que nós chamamos de uma variável interveniente. Qual é a variável interveniente desse processo? As manifestações. Se você puser lá o santinho no meio da confusão, ele vai perder ponto também. Por quê? Porque todas as manifestações se voltaram para a classe política. Quem é classe política? Eu acho que, passado este processo, e nós discutimos já anteriormente, até o Olívia estava também, passado esse processo, quando serenar, que eu acho que não vai serenar, e eu fico indignado com o negócio do vote no menos ruim, né? O que aconteceu? Caiu todo mundo, mas são patamares que nós estamos vendo a temperatura no meio da fogueira. Quer dizer, esta coisa não dá para se levar muito em conta, porque caiu aqui ou caiu ali. Quando a gente fala do governador Geraldo Alckmin, a quem eu tenho assim, um belíssimo conceito, ele é a figura política que representa o Estado. Então, por esta razão, é o governo dele. Não está se julgando aí pessoas. Quando se fala da Dilma, você não está falando da Dilma Rousseff. Você está falando de quem? Do governo da Dilma. O governo, a gente sabe que é composto de uma série de secretários. Eu só queria responder para o Uriel, a perguntinha do Uriel. Não é que o governador teria... dizer agora que não sabe dos contores? Uriel, continuo sendo seu fã sempre. Mas, quando você cria mecanismo de controle do Estado, aqueles que querem burlar estão um passo adiante. Então, assim, o governador e todos os governos correm por isso. Ele tem uma estrutura de controle, só que ela é muito frágil e obsoleta
em função àqueles que querem burlar o Estado. Isso se implementa Sempre, a cada dia. E não só no Brasil, né? Esse escândalo dos cardéis, ele acontece em outros lugares no mundo, não é um problema do Brasil, essas licitações. Valdomiro Trento diz a Olívia o seguinte: velhos partidos e lideranças ou sucessores estão se reorganizando para manter tudo como está, inclusive com as religiões todas, diz ele. O problema nosso está em uma constituinte exclusiva, valendo para a próxima eleição? Pergunta ele. Eu gosto muito da ideia de constituinte, gostei muito da ideia da Dilma do plebiscito, que é a ideia de ouvir as pessoas que estão realmente clamando por mudanças. Sem dúvida, a gente tem um problema na política brasileira, que é o fato das mesmas pessoas, das mesmas lideranças estarem presentes. E quando não são as mesmas, são os filhos e netos, né? O Aécio Neves é neto do Tancredo Neves, sim, né? O Eduardo Campos é neto do Miguel Arraes, sim, é isso, né? Então você tem as mesmas famílias dominando sempre o jogo político. Acho que a gente sim clama pelo novo, e esse novo não só pode ser dado com o voto da população, mas também com mais pessoas discutindo política, se candidatando, entendendo a política como um meio de transformação da sociedade. Por falar nessa coisa do novo, Marcelo Bueno, o ex-presidente Lula recentemente deu uma declaração de que o PT nunca esteve tão próximo de vencer o governo do Estado de São Paulo como agora. Agora chegou a vez do PT em São Paulo, esse é o momento do PT em São Paulo. Isso não sei porque te atemoriza um pouco, te preocupa bastante? Que avaliação você faz dessa frase aí? Completamente infeliz. É uma provocação? Não é uma provocação, ele está no direito dele, ele já passou, né? E eu acho que o ex-presidente Lula, ele contribuiu dentro da maneira dele. Claro que, se é que ele intitula algum sucesso do governo dele, ele colheu aquilo que o governo Fernando Henrique Cardoso plantou ao longo dos seus 8 anos. Então nós temos também que ponderar algumas palavras, dizer, partir para o afrontamento agora, numa época dessa, é meio complicado, né? Respeito o ex-presidente, respeito ele, claro, como qualquer ente político ou agente político, mas espera aí. Dizer que nunca esteve tão perto, então eu vou dizer também, nós PSDB, nunca estivemos tão perto de vencer a Dilma. Estão no mesmo direito. Estão perto do quê? De vencer a Dilma. De vencer a Dilma? É. Mas aí que tá, as pesquisas não dizem isso, né? Com relação e a Marina aí no meio do caminho, tá no meio da história. Bem, mas eu posso dizer, eu não posso dizer? Ele disse para nós, ele não disse? Isso é verdade? Ele não tem base também, porque não tem nenhum candidato dele bem colocado em São Paulo. Mas é esse trocadilho que eu estou dizendo. Se ele pode dizer que está para nos vencer aqui, eu também posso dizer que estou para vencer a Dilma lá. Se bem que ele saiu do zero com a Haddad, né? Tem essa situação aí que é complicada. Mas aí é uma série, uma somatória. E segundo o último Datafolha, ele venceria a eleição no primeiro turno, se fosse ele o candidato ao presidente da República pelo PT. Né? Mas eu acho que o PT está longe de ganhar o governo do Estado, né? Longe? Eu acho que ele está longe. Tem essa indefinição sobre quem vai ser o candidato a governador, mas se a gente olhar de perto, o candidato vai ser o Alexandre Padilha, né? Eles já fizeram isso com a Haddad. Então eles promoveram alguém que estava envolvido na gestão do governo federal, né? Com ações midiáticas como o Enad, que no caso do Haddad, que era ministro da Educação, e estão fazendo o mesmo com o Alexandre Padilha, no caso do programa Mais Médicos, né, para promover o nome dele, sim, para sair como governador do Estado. Então, embora eles falam que há essa indefinição, para mim parece muito claro que vai ser o Alexandre Padilha o candidato, mas com a bandeira de um programa muito atropelado, que é o Mais Médicos, que de fato não vai oferecer respostas concretas à população, não a médio prazo, nem a curto prazo. E tendo o tempo todo que responder pelas dificuldades que enfrenta o prefeito de São Paulo, né? Sim. Então, entrou com uma série de propostas novas e, apesar de ter 7 meses de governo apenas, também a gente tem que tomar certos cuidados com as avaliações, né? Eu acho que nós estamos fazendo uma certa confusão aí. Nós estamos falando em duas coisas. Nós estamos falando em PT e em lulismo. São duas coisas diferentes. Um já desgarrou do outro faz muito tempo. Na verdade, o fruto do Haddad é do Lula, não é do PT. A escolha do Padilha é do Lula. Então, assim, eu não acho que ele seja nenhuma pitonisa aí de nada disso. Mas ele está, na verdade, bancando todo o Sudeste. Ele vai bancar, como bancou o Haddad, vai bancar o Padilha, e o PT vai
na claque, vai bater palma só para ele. Muito então, bem. Vamos esperar um pouquinho para ver até onde ele vai chegar. Estamos em cima da hora, fechando mais um painel debates. Marcelo Bueno, foi um prazer recebê-lo. Volte aqui, outras oportunidades de sucesso, viu? Valeu. Obrigado, Boturão, Olívia, Iberê. Prazer muito grande estar com você mais uma vez. Obrigado, Olívia. Obrigado ao nosso Iberê também por estarem conosco mais uma vez. O painel debates fica por aqui. A reprise é sempre às 8 da noite e às 22 horas. Hoje, com certeza, eu repito, o painel regional no ar também. Tchau, obrigado, até amanhã. Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes.